Boa noite. Boa noite, Joelson. Boa noite, Maiquiora, Fábio P. Conceição, Juliana, Tati Menezes. Boa noite, pessoal. Hoje a nossa live vai falar sobre mares. O que seria mares? Tem mais de um tipo de mares? Olha o fio aparecendo aqui. Boa noite, Átila Peixe, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Elzira. Sejam todos bem-vindos. Rafael. Ó, Maris já no pedaço. Enquanto o pessoal está entrando, vamos falar um pouquinho daqui do nosso grupo, o Grupo Ecologia Humana. O Grupo Ecologia Humana, nós somos um grupo de pesquisadores, somos professores, temos estudantes de pós-graduação, estudantes de graduação, todos fazendo pesquisa envolvendo a ecologia humana, envolvendo percepção de pessoas, conhecimento tradicional de pessoas, tudo isso voltado para questões socioambientais. E nós somos um grupo de pesquisa sediado na Universidade Federal Fluminense, no campus de Campos dos Goytacazes, no norte do Rio de Janeiro. Boa noite, JNTN Garcia, Luiz 91, sejam bem-vindos. E no nosso grupo de pesquisa, a gente atua junto às comunidades tradicionais. E aí a gente a gente tenta entender quais são os conflitos que existem ali, né, causado por mega empreendimentos, ou até mesmo qual que é a relação dessas comunidades com empresas, empreendimentos, a relação dessas comunidades com o ambiente. Boa noite, Lázaro, Nick. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. E aí, pessoal, até o Rafael já postou, eu não vi se foi o site, foi o nosso canal do YouTube. No nosso canal do YouTube, a gente coloca... Luiz, boa noite. Ah, eu já tinha dado boa noite para você, né? No nosso canal do YouTube, a gente posta os vídeos das nossas lives, mas principalmente a gente posta as animações que a gente confecciona. Essas animações têm uma linguagem mais simples, é voltada para o público em geral. E várias dessas animações são utilizadas em escolas, tanto no ensino médio quanto no ensino fundamental 1 e 2. Mas são animações voltadas para o público em geral. Então a gente fala sobre oceanos, a gente fala sobre marés, a gente fala sobre agricultura familiar, agricultura urbana, sobre golfinhos, sobre baleias. Evan, boa noite. Lúcio, boa noite. E lá a gente deixa disponível esses vídeos para que, principalmente professores, e aí se vocês conhecerem professores da rede básica, tanto da área pública quanto da área privada, se vocês conhecerem esses professores, eles podem utilizar esses vídeos em suas aulas, principalmente nesse período de educação à distância, nessa educação remota. Então, eles podem utilizar à vontade esse material, tá? Não precisa pedir autorização, é só pegar o link e utilizar. E aí, deixa eu chamar aqui a nossa convidada. No site, nós disponibilizamos vários materiais para professores da educação básica, mas também vários materiais relacionados... Ei, boa noite, Cris. Boa noite, Camila. Tudo bem, né? De novo. De novo. É a Yanane que entrou, gente. Yananou? É a Yanane que eu estou pensando. Cris, eu estou explicando aqui para o pessoal que tem todo o material disponível, gratuito, para ser utilizado na educação básica e também material para pesquisadores. Nós temos artigos científicos, os livros, os e-books disponíveis lá para quem tiver interesse, né? Podem baixar, tem cartilhas para professores usarem em escolas, tem folders, tem joguinhos, tem bastante coisa interessante. E tem curiosidades também sobre vocalização,
das baleias. Ah, ela mesma, o Lázaro falando. E a Nani, que legal, seja bem-vinda. Então, nós temos todo esse material disponível. Pessoal, fiquem à vontade para utilizar. Depois eu vou pedir para alguém da equipe, jogar o site aí. Ai, que chique. É muito chique, né? A Letícia chegando, o Rodolfo chegando. Sejam bem-vindos. Bom, então, para a gente não perder tempo, porque eu acho que nós temos bastante assunto hoje, vamos falar um pouquinho sobre que história é essa, gente, de mares, mais de um mar, como é que é isso? Que história é essa? Mas antes vou apresentar a nossa convidada. Ó, o Costa Pablo entrando, o Leonardo, sejam bem-vindos. Bom, a nossa convidada de hoje, essa moça super simpática, é uma pesquisadora, Cristiele Sorandra Rota, Nossa, mais conhecida. Ai, tá vendo? Só que ela é mais conhecida como Cris. Esse negócio de Cristiele Sorandra Rota, né, para os mais íntimos, é a famosa Cris. E a Cris, ela é tecnóloga em recursos pesqueiros, produção de pescado. Ela é mestre em aquicultura e ela é doutoranda da área da oceanografia ambiental. Então, a Cris, ela foi lá para o Rio Grande do Sul, depois foi para Santa Catarina e hoje ela é doutoranda da Universidade Federal do Espírito Santo. Ela atua muito, e é muito bacana, e é sobre isso que a gente vai falar, mas ela atua bastante na área da educação ambiental. Ela, junto com um grupo de mulheres super, super bacanas, inteligentes, super profissionais. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, ela atua na área de educação ambiental e aí ela atua também em cavalo marinho. Gente, é chiquérrimo esse negócio. Cavalo marinho, pensa. Que a gente, se der tempo, a gente fala também, né? A gente vai ter que falar disso. Ó, o Joelson falando aqui, Cris, excelente profissional. Realmente, Joelson. Super fofa. vindo do Isso aí. Joelson, eu acredito. Ah, pois é, tá vendo? Rolou uma Ó, homenagem. palmas pra ele. Ele gosta de palmas, né? Palmas, Joelson. Verdade. O Joelson é uma pessoa que depois que ele fala, ele adora palmas. Verdade. Ó, ele já tá até fazendo pergunta, balbúrdia. E a Cris, ela também é professora do projeto Tututu, que é bem, bem bacana também, que eu acho que vale a pena a gente falar aqui, né, Cris? É um projeto social para alunos do ensino médio. E ela ainda é conselheira regional de meio ambiente, ou seja, ela atua junto à participação cidadã, junto à gestão pública da questão ambiental. Então, ela é da área acadêmica, ela é da área da pesquisa, ela é da área da educação ambiental, ela atua junto, participando junto à gestão pública da questão ambiental e sempre ligada ao ambiente costeiro. Mas aí eu vou deixar ela se apresentar, fique bem à vontade, Cris. E aí a gente começa o nosso bate-papo. A Aline entrou novamente, a Aline que estava lá no nosso teste, bem-vinda, Aline. E o Fábio aí dando um oizinho. Então, Cris, fica bem à vontade. Quem é você? Bom, primeiro, boa noite, Camila. Boa noite, pessoal que está assistindo. Bom, você já me apresentou muito bem, nem sobrou muita coisa para eu falar sobre mim. Mas, na verdade, como você bem colocou, né, eu estou aqui representando, né, a gente está aqui com o perfil do Mares e estou representando nossa equipe toda, né, que agora, com a pandemia, a gente não pode estar aqui, senão a gente já está as quatro espremidas aqui falando um pouco. Então, além disso, eu queria agradecer também. Eu estava doida para falar isso. Quero agradecer a minha equipe também, né? A Letícia, a Natália e a Luciane, que são as outras três integrantes do Mares. E é isso. Agradecer pelo convite de poder ter esse espaço para falar um pouco do nosso projeto, que é bem bacana, né? Ter essa abertura. Ah, não, legal. A gente vai falar um tantão hoje sobre isso. E aí, ó, o Oceano Vivo Brasil entrou, seja bem-vindo também. Letícia já está mandando até emoticons de coraçãozinho.
E aí, Cris, então explica pra gente, né? O nosso título. Existe mais um tipo de mar? Né? Mais de um mar, tipo mares? Quem, quem é o mares? O que é o mares? Explica pra gente. Bom, vamos tentar responder essa pergunta aí ao longo da nossa live. Mas o que é o Mares, né? Como a gente começou? Vamos lá, voltar para o ano passado. Agora, no dia 8 de junho desse ano, a gente comemorou nosso primeiro aninho, né? Então, tudo começou com as disciplinas que a gente faz dentro do programa de oceanografia ambiental da UFES, né? Então, nós nos conhecemos dentro dessas disciplinas. A primeira que eu conheci foi a Luciane. Das minhas disciplinas? Não, não, era Ah, tá. do professor Agnaldo, Ah, professor Gilberto Barroso, que na verdade eu sou a intrusa, né? Eu sou a única que não é do laboratório de limnologia. Então, a Letícia, a Nath e a Lu são do laboratório do professor Gilberto. Então, só que a Lu, eu conheci ela de trabalhos já ambientais aqui de Aracruz, porque ela é bióloga, ela tá de licença para fazer o doutorado, mas ela é bióloga aqui da Prefeitura de Aracruz. Então, eu conheci ela dessas balbúrdias ambientais aqui, trabalhando com unidade de conservação e tudo mais. Deu uma travada aqui para mim, não, tá tudo certo? isso, deu, mas a gente está te ouvindo bem. Tá. E então eu conhecia já a Lu desses trabalhos e depois, deixa eu tentar, eu vou desligar minha. Olá, olá. Eu acho que caiu. Mas aí, então, enquanto a Cris volta, vamos pensando. Ó, o pessoal entrando. Cris, você tá aí? Agora sim. Ó, viu? Os famosos percalços das lives. Mas vamos lá. Ah, não, não preocupa não, pode. Então, aí eu conheci a Lu e aí a gente reencontrou nas disciplinas, né? Porque a gente se conheceu em algumas reuniões aqui e a gente começou a discutir muito essa questão dentro das disciplinas, né? A própria disciplina que a gente fazia com o professor Gilberto, que era a disciplina de gerenciamento costeiro, criou-se muita discussão, né, sobre a gestão dos recursos, a gestão da costa. E, ao mesmo tempo, foi um período onde a gente estava com muita descrença na ciência, né? Começou aquela descredibilidade dos cientistas, os rumos de fake news. E aí a gente começou a se perguntar o que a gente poderia fazer a respeito. E Cris, deixa eu te falar uma coisa. É porque tá muito tempo travado, a gente não vê nem os comentários. Será que se você sair e entrar novamente, dá uma melhorada? pode ser, deixa eu ver como é que eu saio aqui. Tá, só sair e aí volta que aí você acena o chão. Joia. Pessoal, como sempre, muita emoção nas nossas lives. Assim que é bom. Ó, o pessoal da Geografia Ideal entrou, o Geraldo do Caparaó, sejam bem-vindos. Enquanto a nossa convidada ela sai e volta, vamos falar um pouquinho daquele material que a gente estava falando, que tem no site. No site e no canal do YouTube. No Instagram, a gente já deixa bastante postagens. Ó, o pessoal do Caparol mandando um oi aqui de boa noite. Mas no site tem bastante material em que vocês podem baixar. Tem os nossos e-books sobre cetáceos, e-books sobre conhecimento tradicional, e-books com diversos temas envolvendo questões socioambientais. Todos gratuitos, podem entrar e baixar. Temos os artigos científicos, né? E temos o material para professores de educação básica,
pais que queiram baixar material relacionado à educação ambiental para crianças. Podem entrar à vontade e baixar. E depois eu vou pedir novamente para o pessoal da equipe jogar de novo o nosso site aí. Cris, vamos lá, voltando. E aí foi na disciplina do professor Gilberto que E vocês sentiram esse incômodo, né? exato, né? A gente tinha essa discussão muito na disciplina do professor Aguinaldo também, que abriu as portas, assim, a gente, né, aquele primeiro semestre, você faz um monte de disciplina, então você está sempre em contato. Aliás, a gente está com bastante saudade disso, desse contato com os colegas. Mas enfim, então a gente começou e sempre tinha essa discussão, e aí uma hora a gente falou, gente, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que fazer alguma coisa, vamos fazer o quê? Vamos começar por onde a gente consegue. Onde a gente consegue nesse momento, qual é a ferramenta que todo mundo utiliza? Instagram, né? E engraçado que eu não tinha Instagram, eu era a única que não tinha, então aí a gente começou a se encontrar mais e os trabalhos das disciplinas começaram a levar sempre as mesmas conclusões, as mesmas conclusões. E aí a gente montou o grupo e aí foi tudo realmente do zero. A gente não sabia nada de como montar a página, como gerenciar a página, como gerenciar as informações. E aí a gente se juntou e começou a conversar, começou a organizar. Aí a gente pediu ajuda para desenvolver o nosso logo. A nossa logo ficou linda, né? A nossa logo é linda, ela é maravilhosa. E, e aí assim foi, né? Com o objetivo que é o quê? Era difundir a ciência do mar, né? Difundir essas informações da forma mais acessível possível e para os mais diversos públicos, não só para dentro da academia, né? Então, a princípio, a gente quis, vamos difundir as pesquisas que são realizadas dentro do nosso programa. Essa era a nossa ideia inicial, vamos começar devagarzinho. E aí depois fomos nos moldando as necessidades que o cenário, né, trazia para a gente. Então, foi mais ou menos assim que a gente começou. Mas você disse que todas as disciplinas levavam a uma mesma conclusão. Qual conclusão? A conclusão de que nós, cientistas, nós pesquisadores, estávamos muito longe da sociedade, que a gente estava muito longe da realidade das pessoas. E que naquele contexto de descrença, a gente precisava mostrar para a população, mostrar para a sociedade que o que a gente fazia, né? O que a gente está fazendo dentro da academia? Porque eu não posso, eu que trabalho com cultivo, dentro de laboratório, eu não posso ficar dentro do meu laboratório, fechar as portas, fazer as coisas e achar que eu estou fazendo tudo. E achar que as pessoas lá fora têm a obrigação de saber o que eu estou fazendo, né? Então, foi mais ou menos nesse sentido. Joia. Deixa eu só ver aqui um negócio, Cris, que, enfim. É que tem o pessoal mandando uma balbúrdiazinha pelo WhatsApp, e aí eu tô tentando entender o que está acontecendo. Mas tudo bem. Cris, e me fala uma coisa. Tá, mas o Mares, então, ele é um projeto. Na verdade, assim, a gente não conseguiu ainda oficializar esse projeto como um projeto de extensão dentro da universidade. Isso por vários motivos, né? Primeiro, porque todas nós estamos dentro da pós-graduação. Então, quem aqui está dentro da pós sabe como que é e tudo que envolve, né? Então, o Mares, a gente faz porque é a nossa paixão, a gente não recebe nada por isso, né? Então, todo o nosso tempo que a gente doa para o Mares, ele é realmente porque a gente é apaixonada nisso que a gente faz. Então, esse foi o primeiro ponto, né? E o segundo ponto, porque realmente a gente não conseguiu encontrar naquela época editais que a gente conseguisse moldar, mas a gente foi muito a fundo, assim, né, nesse nosso sonho. Então, a gente fez reunião com o pessoal da Pró-Reitoria de Extensão, a gente, inclusive, foi deles que partiu o primeiro conselho, né? Sigam primeiro com a página, desenvolvam os objetivos que vocês querem para depois transformar num projeto de extensão mais elaborado. E assim a gente seguiu, né?
Então, nós não somos um projeto oficialmente ainda, deixar bem claro, mas seremos. Não é um projeto oficialmente no papel, mas que já atua bastante. E Sim. aí, tentando entender um pouco dessa atuação, me explica quais são os objetivos do Mares, aonde, até tentando linkar um pouco aonde que vocês estão localizadas, né, as pesquisadoras e os objetivos do Mares. Ok. Bom, o principal objetivo, até como eu já dei uma pincelada, é a gente divulgar a ciência, né? Esse foi o primeiro, mas mais do que isso, não só divulgar a ciência, mas levar o conhecimento científico para dentro da realidade das pessoas e ajudar as pessoas a tomar suas decisões do seu dia a dia, da rotina, baseadas numa consciência maior sobre as ciências do mar, sobre baseado no pensamento científico mesmo, né? E sempre fortalecendo os pesquisadores, né? Sempre dando valor para quem produziu aquela pesquisa também, que a gente sabe que não é fácil fazer pesquisa no Brasil, né? Então, o nosso principal objetivo é esse, é poder levar um pouco da ciência, principalmente as ciências do mar, né, a oceanografia, para dentro da rotina das pessoas, para que elas possam tomar suas decisões com essa consciência um pouco mais ampla, né? A consciência oceânica, digamos assim, né? A cultura oceânica. E além disso, a gente quer levar a educação ambiental para as crianças, a gente quer fazer a divulgação dos trabalhos que a gente realiza, não só no nosso departamento. E, claro, nos tornar um projeto de extensão que possa dar oportunidade para outros estudantes fazerem a mesma coisa. Isso aí, é isso aí, muito legal. Tá, e vocês atuam aonde? Qual localidade, qual região? Esqueci, né? Você perguntou. Então, na verdade, hoje, quando a gente criou, a gente era um outro cenário, né, Camila? A gente não estava em pandemia, então, como eu falei, a gente foi se moldando. Os primeiros objetivos era só divulgação, depois a gente viu que a gente tinha muito mais potencial do que só divulgar. Né? Então, nosso grupo ele é muito diverso. Então, eu, por exemplo, sou tecnóloga em recursos pesqueiros. A gente tem a Nath, que é oceanógrafa. A Letícia, ela é bióloga e geógrafa. E a Lu também é bióloga. Então, assim, a gente tinha uma gama de conhecimento ali. A gente tinha muita bagagem para ficar só, né, atrás do Instagram. Então, aí a gente resolveu começar a sair. Então, a gente fez trabalhos o ano passado a gente participou, inclusive, como evento oficial da ONU, do Dia Mundial de Limpeza de Praias. A gente fez nossa ação ambiental no Hospital Infantil, inclusive, que ele foi uma herança do grupo de vocês, né? Uma inspiração do grupo de Ecologia Humana que eu havia participado. Então, a gente queria atuar ali na Grande Vitória, tanto nas escolas, principalmente as escolas de educação básica, no hospital, nos hospitais infantis, a gente queria continuar realizando o trabalho, e também nas escolas aqui de Aracruz, porque é onde fica a base oceanográfica da UFES, né, onde eu desenvolvo o meu projeto de doutorado. Então, a gente queria trabalhar nessas frentes aqui, Grande Vitória e Aracruz. Aí veio a E pandemia. lembrando, pessoal, que fica no estado do Espírito Santo. Às vezes Isso, tem gente de fora, né? isso mesmo. E Pode aí ir, veio continua, te interrompi. e aí não, imagina, e aí veio a pandemia e fez a gente acho que travou de novo. Daqui a pouco deve dar uma destravadinha. E sabe o que que é? Entra a mensagem aqui e trava, gente. Como é que faz? Ai, meu Deus, aí, tá vendo, babado? É... Bom, você tá me ouvindo? Sim, você quer sair e entrar novamente? Gente, que novela. Vamos lá. Vamos lá, não tem problema não. Enquanto isso, a gente vai falando pro pessoal. Eu ia até pedir para o pessoal do Mares, a Letícia, a Natália, quem tiver aí, para colocar o canal no YouTube de vocês, que eu acho que é interessante, né? Pode divulgar sem problemas. Ó, Flávia Barreto entrou, a Samantha, Sami Samantha entrou.
o Igor, a Letícia corrigindo, que ela é geóloga, ela não é geógrafa. O Inocêncio Carolina entrou, isso. A Ferrari Juiz entrou, pesquisa orientada, sejam bem-vindos. A gente está retornando aqui com a nossa convidada, porque de vez em quando está travando. GF Barroso entrou. Olá, tivemos de novo. Mentira que eu errei a formação da Letícia. Nossa, eu mesmo. Pois é, pois é. É parecido, gente, é parecido. Ih, rapaz, a confusão que isso vai dar. O Lázaro vai brigar comigo também. Então, eu já me perdi até no que eu estava falando, gente. Você está falando que justamente as atividades são diversas, né? E aí, com isso, vocês atuam em Aracruz, que é no norte do Espírito Santo, na Grande Vitória, que é na região metropolitana do estado do Espírito Santo, né? Olha, tem aqui um super, o Lázaro. Ó, o Lázaro já deixou uma perguntinha aqui que depois vou te fazer. Tá, o Lázaro falando, olha, é muito bacana, além de cada integrante do Mares desenvolver sua própria pesquisa, divulga informações de temas variados. Conta um pouquinho das pesquisas que vocês desenvolvem pra gente. Olha, tô querendo um spoiler. Então, eu vou seguir, depois eu passo por essa questão, então, pode ser? Uhum, claro. E aí foi engraçado porque a primeira vez que eu participei do trabalho lá no Hospital Infantil foi com um grupo de vocês e eu simplesmente fiquei apaixonada, assim, sabe? Foi uma coisa que eu vi e falei, gente, é isso aí que preciso, tá faltando isso na minha vida. E aí eu liguei para as meninas, a gente acabou a ação, eu fui com a coordenadora, marquei uma ação pro Dia das Crianças, sem contar nada, sem pedir nada para ninguém. E aí mandei mensagem para as meninas quando a gente acabou. Falei, meninas, a gente tem nossa primeira ação, vai ser em outubro, vai ser no Hospital Infantil, assim, assim. E aí todas ficaram super empolgadas e eles abraçaram a ideia. E foi aí que a gente começou a ver, né, todo o outro potencial que a gente tinha realmente para não só divulgar, mas para realmente fazer extensão, para realmente fazer educação ambiental e participar ativamente com o conhecimento que a gente tem. Então, aí a Letícia escreveu uma história maravilhosa, que essa menina é muito talentosa. Então, essa geóloga é muito talentosa. E ela escreveu essa história. Gente, de novo. De novo. Não tem problema. Que faço? Mas pode... Tá. Você quer contar a história e depois sair? Gente, meu Deus, eu não sabia que cada mensagem que entrava... Faz o seguinte, sai de novo e entra, que aí a gente dá continuidade na história. Olha o pessoal entrando aí, Leonardo, Giovânia, Donádia, entrando, Sara. Letícia, você viu, né, Letícia? Ela errou a sua formação. Bom, pessoal, a Cris ela está falando para a gente, né, como que começaram essas atividades do projeto, que é um projeto de pesquisadoras que se sentiram incomodadas com o fato de que a ciência, pesquisadores precisam falar para a sociedade. E aí, com isso, elas iniciaram, entre 4 amigas ali, pesquisadoras, elas iniciaram esse projeto. E a partir de então, a Cris agora vai contar para a gente como que foi a Letícia criando essa história do teatro, né? Isso mesmo. Então, a Letícia escreveu a história que se chama A Flor dos Mares. E então a gente levou essa história em forma de teatro para as crianças. E foi, assim, um desafio, porque a gente não tinha a menor ideia de como que a gente ia fazer isso. E aí a gente pegou o cenário emprestado com vocês, e caixa de som emprestado com um, e assim foi, tudo emprestado. A gente conseguiu flores, a gente conseguiu doação de flores da floricultura aqui de Coqueiral, onde a gente mora, onde eu moro, né? Para a gente distribuir, a gente ganhou chocolate, tortuguitas para distribuir para as crianças, que era dia das crianças. Então a gente fez
de boas intenções para a gente levar para lá. E aí foi muito lindo, foi muito lindo, foi muito legal. E aí isso tudo me fez lembrar o que me despertou para o lado ambiental que eu tenho hoje e para toda a formação que eu tenho, porque quando eu era criança, eu lembro que teve um teatro na escola sobre isso. E até tem. Meu Deus. E até tem um. Eu não tô acreditando nisso, gente. E até tem um pessoal. Eu fico nervosa, mas que eu até me perco. Mas Não preocupa, não fica nervosa. A Letícia está até mandando uma mensagem aqui que vocês tiveram tanta contribuição por todo lado que foi incrível como as pessoas incentivam. Ah, ela saiu. Enquanto isso, enquanto a gente espera a Cris voltar, e eu fico imaginando o quanto é difícil, né? A gente sabe o quanto é difícil no Brasil realizar pesquisa, ainda mais pesquisa em que nós temos que ser voluntários. Nós somos pesquisadores e, no entanto, nós temos que ser voluntários para a pesquisa, né? E é justamente essa paixão, e, ao mesmo tempo, esse incômodo de quando a gente se sente incomodado mesmo. Poxa, por que realizar a educação? Por que realizar a educação ambiental? Por que cientistas devem falar com a ciência, com a sociedade, né? E aí, tem até um comentário aqui, deixa eu ler o nosso teleprompter. A Letícia explicando que é preciso conhecer para amar. E realmente é preciso espalhar o amor à ciência e ao oceano. Aí vem um coraçãozinho assim, motivação. Essa foi a mensagem da Letícia. Então, mostrando o quanto que realmente é isso. A gente precisa ter essas experiências de quando a gente é criança, que molda a gente para o ser adulto. A Samantha falando aqui, que o som está saindo, continua falando, se não quebra mesmo. Vamos lá, vamos lá. Baile. Não tem problema. E a pessoa que estava me mandando mensagem, vamos ver se agora a gente vai. Olha só. Então foi isso. Então aí eu me lembrei da minha infância, me lembrei porque eu sempre estudei em escola pública e lembrei de um pessoal que foi fazer um teatro na minha escola. E aí eu lembrei que eu estava falando sobre. Eu esqueci o nome dele, mas é do Caparaó, ele estava aí. O Geraldo. Aí o teatro era sobre fontes, né? Era um teatro ambiental que falava sobre as fontes mesmo, de cuidar das nascentes. No Paraná que a gente chama de fontes, né? Cuidar das nascentes, matas ciliares. E eu me apaixonei por aquilo, assim, me apaixonei. E aí quando eu estava lá, a gente estava lá fazendo aquele trabalho, eu pensei, nossa, eu acho que hoje nós estamos fazendo o papel que aquelas pessoas fizeram para mim há sei lá quantos anos atrás, e hoje eu estou aqui, né? E eu que nasci a mais de 1.000 quilômetros do mar, hoje estou completamente apaixonada pela minha profissão, não troco por nada, e quero que todas as pessoas tenham acesso a essa cultura oceânica que a gente tanto está buscando, né? Então, assim, foi muito gratificante. Aí veio a pandemia, e deu uma quebrada, né, nos nossos objetivos de cada vez mais estreitar essa relação, porque a gente pensa uma coisa que é o seguinte, Camila, nós estamos numa universidade pública, estamos utilizando recurso público para fazer nossa pesquisa, e nós temos muita expertise nisso que a gente faz, né? A gente está aqui fazendo doutorado, a gente está fazendo doutorado, todos nós já fizemos mestrado, já temos graduação, então olha o que a gente tem para contribuir para a sociedade e para contribuir com aquelas crianças que estão lá, não só as crianças, né, mas usando isso como exemplo, que estão lá na educação básica, que de repente falta um pouquinho, né, e falando nisso, eu estava pesquisando sobre um trabalho que saiu sobre a Base Nacional de Currículos Comuns, né, que é utilizado como base para todas as escolas do país, o que vai ter de conteúdo ou não, né? Cada estado também tem essa sua base curricular, mas o Brasil como um todo tem um documento único.
E aí foi realizada uma pesquisa onde foi, né, quantas vezes as palavras relacionadas ao oceano eram citadas. Né? Então, a palavra mar, a palavra oceano, a palavra... E quase não era citado, ou seja, o mar, ele não é ensinado na escola. O amor pelo mar, as ciências marinhas, a gente aprende que 70% da Terra da superfície da Terra é oceano. Água, né? E daí? E o que isso quer dizer? O que isso interfere na minha vida? Sabe? Então a gente não tem esse pensamento, realmente essa cultura oceânica, a gente não tem isso desde a escola. Então a educação ambiental hoje ela é fundamental para isso. Por quê? Porque nos currículos obrigatórios, infelizmente, ainda não se tem essa cultura oceânica. Então nós, da oceanografia, gente, é básico, é nosso papel. A gente tem que sair de dentro do nosso laboratório e levar isso para quem precisa. E quem precisa saber? Todo mundo, né? A sociedade como um todo precisa saber. Né? Por exemplo, o que as queimadas hoje que estão acontecendo no nosso país tem relação com o oceano? A gente tem que saber responder isso. Se eu sou fumante, eu tenho que saber que a minha bituca, que é uma única bituca de cigarro que eu jogo, ela contamina 50 litros de água. Né? Então, assim, se eu não tiver isso desde a minha base, eu não vou crescer e me tornar um adulto consciente. Então, a educação ambiental, ela entra justamente para isso, para mudar as percepções das pessoas em relação ao ambiente que elas vivem. E é aí que a gente quer chegar. Arrasou. Muito bom. E aí a gente vê até o G do Caparaó, ele escreveu aqui a importância da vivência, né? Cadê? Eu não consigo ver. Ó. Colocou que linda a experiência dessas meninas, entre aspas, né? Com uma forma carinhosa. Ecologia humana feito com amor, por amor. E aí ele fala educação ambiental, vivência. O quanto é importante a gente experienciar situações ambientais enquanto criança, para que com isso a gente consiga ser cidadãos. Não precisa ser um especialista na área, mas que a gente, que essa vivência consiga desenvolver na gente a sensibilidade voltada para questões ambientais. E isso que você falou da Base Nacional Comum, Curricular Comum, é uma discussão que está vindo junto a professores, tanto da educação básica quanto do ensino superior, tentando formar, melhorar cada vez mais a base nacional, para que a gente consiga fazer chegar nas escolas essa cultura oceânica. Né? E por isso que é tão importante a gente fazer pequenos vídeos do lixo na praia, fazer pequenos vídeos de canudo entrando em narina de tartaruga. Né? É chocante e a gente precisa divulgar, sim, porque nós somos responsáveis por isso. Né? Pássaro com estômago, carcaça de pássaro com estômago aberto, cheio de plástico, o bicho morre com o estômago cheio, mas ele morre com fome. Então, a gente precisa divulgar isso. A garrafinha de água, que a tampinha, aquele lacrezinho da tampinha, aquilo ali, o quanto é perigoso. Aquele lacre que fica no entorno que fica preso no pescoço de filhotes de tartaruga. Então, a gente tem que divulgar e cada vez mais fica mais acessível para essas pessoas. E você falou um ponto super importante, o quanto é o nosso papel que trabalha com as ciências marinhas, o quanto a gente precisa abraçar essa ideia e tomar para a gente a responsabilidade de divulgar, não importa se é no semiárido nordestino, se é no meio do Tocantins, ou se é na orla. A gente tem que divulgar, sim, a importância das questões socioambientais que nós interferimos no ambiente marinho. E aí tem um pessoal entrando aqui, o Everton Sobrinho. Espera aí que eu já perdi. Já estraguei tudo de novo. Gente, como é difícil esse negócio, né? É tão pequenininho e aí a gente não vê. O Infinito Mar entrou. E aí, Cris, tentando responder um pouco as perguntinhas, o Lázaro, ele perguntou, né? E dentro do Mares, do projeto Mares, vocês têm um quadro
que vocês postam tanto no canal do YouTube de vocês, eu até falei com a Letícia para jogar o canal de vocês aqui, para divulgar, quanto no Instagram. Um quadro que chama Informares. Sim. Explica para a gente um pouquinho o que é o Informares, de onde que vem a inspiração do Informares. Essa é a pergunta do Lázaro. Ok. O Informares é o nosso novo projeto, né, dentro da divulgação, e ele nasceu dentro da pandemia mesmo, né, porque a gente sempre quis fazer alguma coisa nesse contexto, mas a gente não imaginava que teria que ser tudo online, né, tudo na distância. Então, o Informares foi o que? A gente tentar aproximar um pouco os profissionais que trabalham, né, na nossa área, das pessoas com uma linguagem mais acessível, falando só um pouquinho sobre cada área de atuação deles, sobre o que eles fazem. E então aí nasceu o Informares. E aí a gente começou com o professor Renato Neto, que é hoje ele, né, responsável ali pela extensão e da UFES. Então a gente achou que seria super combinável com o nosso objetivo, né, que é fazer extensão também educação ambiental. E aí depois veio os outros convidados e convidadas, inclusive, né, você também já deu a entrevista pra gente, foi muito legal. E assim, a ideia é passar a informação dessas pessoas que sabem tanto, né, pro público em geral. E aí foi aí que a gente criou também o canal no YouTube, né? Porque o YouTube e o Instagram hoje eles são muito utilizados para disseminar o conhecimento, né? Então a ideia partiu daí. E as nossas últimas entrevistadas foram mulheres, né? Então a gente também como grupo, porque isso é uma preocupação, né? Voltando e indo nos nossos objetivos, é de também disseminar isso da importância das mulheres dentro da ciência, porque a gente sabe que a gente ainda tem muito preconceito dentro da ciência, dentro da própria universidade, entre colegas de trabalho, entre professores, né? E também tem o famoso arquétipo do cientista, né? Quando você pergunta para uma criança, descreva um cientista. Ele vai falar do Einstein, ele vai falar daquele cara de cabeça branca, né, e tal, de jaleco, mas não é assim que a ciência é feita hoje, né? Então a gente também quer terminar um pouco, assim, ajudar a disseminar isso e a importância de ter mais mulheres dentro da ciência, porque a gente tem mulheres poderosíssimas, maravilhosas fazendo ciência, e a gente precisa divulgar isso, né? Então, a gente pegou, assim, as nossas últimas entrevistadas foram mulheres, a gente gostou da ideia, acho que a gente vai pegar toda a mulherada aí que a gente puder entrevistar para fortalecer esse movimento também. Essa proposta do Informares é bastante interessante, porque a gente fala numa linguagem mais simples, questões de dentro da universidade, conflitos de dentro da universidade, dentro da pesquisa, e tentando falar nessa linguagem mais voltada para a sociedade em geral, né? E por isso que essa iniciativa de vocês é muito bacana, e a gente sabe que aos poucos, ao longo do tempo, ao longo dos anos, é que vai crescendo, né? O fato de transformar em um projeto de extensão, registrar em uma universidade pública, onde a maior parte da pesquisa no Brasil é realizada, isso é super importante. A valorização, mostrar para a sociedade, olha só, é na universidade pública que se realiza a pesquisa de qualidade, é na universidade pública que a extensão, o que é a extensão? A extensão são todas as atividades de uma universidade junto à sociedade. Toda vez que a gente vai realizar educação ambiental, pode ser dentro de uma escola, dentro de uma creche, dentro de um shopping, no meio da rua, isso é atividade de extensão. Atividade de extensão, quando tem uma clínica escola, um hospital escola, ou seja, toda atividade em que cientistas, professores, estudantes de graduação e pós-graduação realizam junto à sociedade, é chamado de extensão. E esse trabalho que o Mares faz, esses trabalhos, que são vários, que o Mares faz, é um projeto de extensão
puro, 100% extensão, um projeto lindíssimo, muito, muito bacana mesmo. E aí tem comentários e tem perguntas. Deixa eu dar uma colada aqui. Porque aí o Rafael Granville, ele pergunta: qual que é o maior desafio na estratégia de comunicação para vencer os muros das universidades? Nossa, boa pergunta. São vários desafios, vários desafios. Primeiro, porque dentro da academia nós não somos ensinados a divulgar nossa ciência se não for pela linguagem científica, né? Nós somos hoje avaliados simplesmente pelos nossos artigos científicos, né? Então, a própria extensão que recentemente está tendo uma abordagem diferente. Então, assim, o primeiro desafio é esse. Nós não somos ensinados a fazer nada disso dentro nem na graduação, nem na pós-graduação. Como nos comunicar com a sociedade de uma forma que todos entendam. Então, isso para a gente teve que aprender também. A gente está aprendendo, né? É um aprendizado diário dentro do Mares, de como a gente faz isso, de como... Então, a gente tem que aprender a usar ferramentas, né? Canvas e tudo mais para poder colocar isso de uma forma com que as pessoas se sintam, né? Dentro daquela informação. Porque isso também foi dos objetivos, não, do que gerou o Mares, porque foi aquela enxurrada de fake news. E o que a fake news faz? Ela pega o sentimento das pessoas, ela se empodera dos sentimentos das pessoas para que elas disseminem as informações. Então, nós, cientistas, precisamos aprender a fazer isso, a chegar no sentimento das pessoas, para que elas realmente compreendam e disseminem essas informações para todo mundo, né? Para que elas nos ajudem. Então, assim, o nosso maior desafio é esse, é aprender essa linguagem, como que a gente acessa a pessoa, como que a nossa informação vai chegar numa criança de 10 anos, vai chegar numa pessoa de 50, numa de 80, e com uma linguagem que todo mundo entenda. Eu acho que esse é um desafio bem grande. E principalmente quando, imagina a situação, nós cientistas temos, igual você falou, a linguagem técnica, altamente técnica, científica, complexa, e aí a gente tem que falar, tem que traduzir essa linguagem para uma linguagem bem mais simples, num país que não valoriza a educação, nem a educação básica, nem a educação superior, e que a maior parte da população, pelo fato da gente ter um histórico de desvalorização da educação, a maior parte da nossa população não tem acesso a esse vocabulário que é o nosso dia a dia, né? Então, isso se torna mais difícil ainda para a gente. Então, a gente tem que ser voluntário, a gente tem que saber falar a linguagem infantil, a linguagem do adulto, a linguagem do idoso. A gente tem que combater fake news, a gente tem que atuar ministrando aula e fazendo pesquisa. Isso tudo com quase nada de verba, né? Cris, você está me ouvindo? Eu estou aqui, estou paralisada. Ah, você está aí paralisada, travou de tudo, né? Travou de tudo. Cris, e aí temos mais perguntinhas, que deixa eu dar uma olhadinha aqui. O Geraldo do Caparaó, olha bem o convite. Eu vou falar do jeito que ele escreveu. Bora fazer uma parceria para virem ao Caparaó quando for possível, para socializarmos essas informações sobre a relação montanha-mar. Caramba! Nossa, olha isso. Nossa, a gente super aceita esse convite. E se eu tenho até vergonha de falar, gente, eu moro há 6 anos no Espírito Santo, eu não conheço Caparaó. Mas não precisa ficar com vergonha em relação a isso. Agora eu vou te falar, se vocês conseguirem ir para lá, para o Caparaó, para ter fazer essa parceria com o G foi da nossa última live, para quem não pôde assistir. Maravilhoso. Ele é historiador, maravilhosa, né? Uhum. E aí ele sempre traz essa história ambiental. Ele vem com toda essa questão da vivência, né? Então,
vai ser magnífico se vocês conseguirem fazer isso. Nossa, maravilhoso. A gente tem assim um pouco contato com eles lá no Caparol, eles fazem um trabalho incrível, muito, muito bacana mesmo. E aí o GF Barroso coloca, né, que o mar inicia nas montanhas. Então, Jeff Barroso, seria... Jeff Barroso é o professor Gilberto, será? Eu imagino, não sei, pode ser que sim, não sei. Se for, por favor, diga, apresente-se. E olha aí o Rafael comentando que o Geraldo Caparaó, ele planta água lá no Caparaó, tudo a ver, Isso. muito bacana. Nossa, Né? então, e a gente fica super lisonjeada quando a gente, né, recebe esse tipo de feedback, esse tipo de convite, porque é uma das nossas premissas dentro do Mares, a cooperação. Né? Então, a gente está sempre se espelhando em outros projetos, interagindo com outros projetos, compartilhando coisas com outros projetos, e é assim que a gente tem crescido e vendo outras pessoas, outros projetos crescerem também. Né? Ah, é o professor Gilberto, sim, a gente já falou. Então, inclusive a gente invadia o laboratório do professor Gilberto no dia da ação no hospital, a gente transformou aquilo, era flor, era chocolate, era tudo naquele laboratório. E ele sempre abriu as portas para a gente, então muito obrigada. Ah, muito legal, não é muito legal, né, quando tem essa parceria, esse apoio dos professores. E com certeza é esse apoio que inspira para que a gente continue, sim, realizando extensão, porque eu estava falando nessa questão o quanto a extensão, se a ciência é desvalorizada no nosso país, a educação é desvalorizada, a extensão, consequentemente, ela é desvalorizada, o que é uma pena, porque é toda essa vivência que permite que pessoas que nunca teriam acesso a esse tipo de informação vão ter. Né? E aí ele fala, parabéns pela iniciativa de vocês, muito legal. E aí a Letícia coloca que essa conectividade da paisagem é incrível e super necessária para se compreender justamente toda essa questão. Homem dentro da natureza, o homem é natureza. É justamente aquilo que a gente estava discutindo na última live. Não é o homem versus natureza, nós somos natureza. Homem, mulher, nós somos natureza. Exato. E aí, olha bem, a Sara colocando, quero muito conhecer essa plantação de água. Deve ser legal, né? Pensa. Tem mais perguntas? A gente não tem mais perguntas do público, mas... Alguém tinha lá no começo... Você está me ouvindo, Camila? Sim, sim. Alguém tinha perguntado lá no começo por que o nome, né? Então, assim, bom, obviamente a gente trabalha com o mar, né? Com o oceano. Então, sem saber, a gente acabou casando o nosso nome com a década do oceano, né? Porque assim, o Mares, ele tem o ES no final de Espírito Santo, né? Porque a gente queria valorizar a ciência realizada aqui. E então, nosso nome completo, né, no Instagram é Mares_Oceano, ou seja, o Mares, que é um corpo de água menor, e ele está fluindo para o oceano, que é esse corpo de água aí gigante que é responsável por cobrir o nosso planeta, né? Então, assim, é mais ou menos isso. A gente queria pensar na ideia da gente sair do micro para o macro, levando essas informações ali, e o nosso slogan seria o quê? Mergulhe no conhecimento, né? E como que a gente quer mergulhar no conhecimento? Criando essa cultura oceânica, mais ou menos isso. Que linda essa história, muito legal, não conhecia como que vocês tinham pensado no nome. E o Lázaro falando, era ele perguntando. Que legal. Ô, Cris, infelizmente o nosso tempo está acabando, e para não acabar, né, não cortar a live de supetão, então a gente tem que encerrar um tempinho antes. E aí eu queria te agradecer muito pela disponibilidade de vocês, porque eu sei que para organizar esse momento, apesar de só você estar aí, mas eu sei que teve toda uma conversa, reunião com as outras pesquisadoras do Mares, e que vocês se disponibilizaram, né? Se organizaram para que a gente pudesse fazer
esse momento. E então eu queria agradecer, parabenizar, porque a gente sabe o esforço que é, porque vocês são estudantes de pós-graduação, vocês são bolsistas, vocês não recebem nenhum centavo, não tem salário para realizar esse tipo de projeto, que é o projeto do Mares, né? E os subprojetos do Informares. Então, parabéns, ânimo sempre e muito obrigada pela disponibilidade. Se você quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Imagina, Camila, eu que agradeço. Nossa, passou super rápido, que eu nem vi nessas coisas de trava, entra e sai. Eu peço desculpas também pela confusão, mas a gente fica muito honrado com o convite. Para a gente sempre é muito legal dar voz ao nosso projeto, aos nossos objetivos, né? A gente vai, né, se tudo ajudar num futuro próximo, aí a gente vai transformar a Flor dos Mares num livro, já que a gente não pode mais chegar com o teatro para as crianças, então, já que a gente não pode chegar nós quatro, então a gente vai mandar esse livro, vai ser para o Brasil inteiro, então, tá? Vai todo mundo conhecer a Flor dos Mares. E é mais ou menos isso. E só agradecer a todo mundo que está aqui e pedir para vocês seguirem a gente, não só, né, a gente, mas com as páginas que desenvolvem esse conteúdo da cultura oceânica e apoiar a década do oceano, enfim, vamos cada vez mais fortalecer essa consciência para que a gente realmente consiga uma preservação desse ambiente tão importante. Isso aí, uma ótima mensagem. E aí o professor Gilberto falando parabéns, o pessoal, a Luciana, a Sara falando que vai entrar no site, vai entrar no Instagram de vocês para conhecer. E o Lázaro está pedindo para falar do cavalo marinho, mas Lázaro, a gente vai ter que marcar uma próxima live, porque a gente, infelizmente, não tem mais tempo, mas vai ser bastante interessante, né, poder falar. E aí, o Lázaro também está pedindo para falar do Aquaman. Eu acho que não está muito relacionado com o cavalo marinho, não, Lázaro, mas tudo bem. Para falar sobre o quê? O Aquaman. Ai, gente. Ainda bem que a gente se diverte, né? A gente se diverte. A gente se diverte muito, muito mesmo. E aí, novamente, obrigada às meninas, a Natália, a Luciane, a Letícia, você, e parabéns, tá bom? E falar que o nosso grupo está aí de portas abertas para as parcerias, se precisarem enfim, da gente, estamos aqui, porque uma coisa que grupos de pesquisa e projetos realizam, não existe a competitividade, o que existe é justamente a soma, porque todos trabalham por um bem comum. Né? Então, esse é o grande diferencial. E aí, até deixar um abraço para o chileno do nosso grupo, o Pablo. Ele é uma pessoa que viaja bastante, realiza bastante pesquisa e principalmente agora ele está sentindo bastante falta do Chile, né? Que ele de lá ele deixou um oizinho. E aí a Samantha, ó, indico Samantha para ajudar vocês a fazerem animações, Samantha e Lázaro, animações do Teatro da Flor dos Mares. Ai, mas eles são Pensei nisso. A Samantha ajudou a gente com o nosso primeiro vídeo. A Samantha é uma linda, o Lázaro é um super locutor. Nossa, ainda vou fazer uma rádio, vou chamar o Lázaro para trabalhar. Vai ser a Rádio do Mares. E a gente trabalhar junto. Joia, eu vou ter que encerrar, Cris. Olha, um beijo, pessoal. Muito obrigada por todos que assistiram a gente. O G, Samantha, todo mundo aí dando um oi aqui. Agradeço mesmo de coração. Um beijo grande para todos. Cris?